é o dia da nossa conversação, é o dia da gente explorar a linguagem, da gente conversar um pouco, né? E a gente tinha planejado hoje, nós tínhamos conversado com uma psicóloga que ela vinha falar sobre a linguagem violenta, a violência na linguagem, ou como não ser violento usando a linguagem. Mas ela teve um problema, assim, de última hora, sabe? Então, ela não pôde vir hoje. Aí a prof. Jaqueline, ela tem uma proposta de trabalho para vocês, mas ela está se organizando para entrar, porque ela também está com um problema de saúde em casa. Olha, deu, né? Um pânico, assim, em geral. E aí eu vou começar a aula, né? Eu vou passar para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da violência na linguagem, tá? Eu vou apresentar o negócio só para a gente ir conversando, assim, até a Jaque daí entrar. Eu vou puxar aqui o material. Se eu não conseguir, a minha colega ela consegue. Tô ligando o computador para ver se ele vive para fazer isso já. Teu computador não tá vivo. Eu peguei uma aqui, vamos ver se ele tinha voltado à vida plenamente. Acho incrível. Não, mas eu vou achar porque eu já liguei o meu aqui. Só tenho que achar onde ela está nessa pasta toda. Que nós vamos falar sobre isso, sobre a linguagem violenta. Já está transmitindo aqui para nós, já estamos vendo. Está aparecendo aqui. Era isso, eu achar ele, né? Tu já achou? Não, eu tô dizendo que a tua transmissão já tá boa. Só falta encontrar. Só falta encontrar. A linguagem como instrumento de violência. Onde que tá? É sempre uma... Eu acho que quando acabar as aulas remotas, a gente vai aprender realmente a lidar com isso. Sim, nossa. Tivemos que aprender na marra, né? A gente tá aprendendo na marra. Eu não consigo achar onde é que eu coloquei. A professora, você pode pesquisar aí em cima para facilitar a procura daí. Pois é, sei lá. Caramba, eu vou tentar puxar ele de novo. Ah, tá aqui. Peraí. Agora acho que vai. Vamos ver. Vocês conseguem ver? Agora sim. Tá, que legal. Então tá, então deu certo, por exemplo. Tá, aí só eu não consigo ver vocês, mas aí a Marina dá uma olhada lá para mim no chat, vocês vão colocando o nome de vocês, tá? E tá a hora que quiserem intervir, vocês podem abrir o microfone e falar, porque realmente eu expondo a aula eu não consigo ver mais nada. Bom, então assim, quando a gente estudou a língua e linguagem, eu falei para vocês, né? Lembra que a gente estava conversando, a língua é aquilo que define a gente em território, né? Tipo, eu falo a língua inglesa, eu falo a língua francesa, eu falo português, eu falo espanhol. É aquilo que meio que territorializa a gente, né? Te posiciona no mundo, assim. Eu sou de um país ou de um continente que fala um idioma inglês, vamos dizer. Então, é a língua inglesa, né? Ou muitos, a gente fala muito assim, inglês, francês, mas existem muitos, né? Eu não sei a quantidade de línguas que existe no mundo. Boa noite. Tá colocando no chat? Melhorou, né? Essas coisas de língua e dialeto. Você não quer conseguir olhar, enxergar? Se conseguiu ver aqui, mas bem pequeno, bem pequeno. Colocar no site melhorou. Melhorou? Vamos ver se a Maria não consegue pôr no chat pra gente depois. Se ficar melhor para vocês. Vocês querem que eu coloque no grupo do WhatsApp? Eu acho que coloca lá no grupo e no chat, de repente, enquanto eu vou falando com ele. Tá, tá bom. São só 2 folhas, assim, é só a gente meio que vai conversar. Né? Tá, e tá no nosso drive? Eu tô no drive dos estrangeiros. Tá bom. Tá? Então, quando a gente falou, na língua, a gente falou, então, a língua é aquilo que nos define, né? É a nossa língua.
E aí, então, a linguagem é tudo que a gente pratica com a língua. E a linguagem, ela não é só a linguagem escrita, né? A linguagem, ela é falada, ela vem por meio de sinais, ela vem por meio de placas, de qualquer tipo de sinalização, de qualquer movimento que tu possa fazer com o teu corpo, com as tuas mãos, com a tua cabeça. Até falei para vocês, a língua, Libras é língua brasileira de sinais, mas ela tem uma linguagem corporal que define ela, né? Eu estou fazendo uma cadeira de Libras no meu curso, estou aprendendo muita coisa, assim, tipo, como é que eu falaria ensinar, ler, né? Algumas coisas eu já estou dominando, não tudo, né? E vai ficar bem longe de tudo, assim, porque é muito lento também. Mas, por exemplo, placas na rua é uma linguagem, né? Códigos são linguagens, né? Sinais. A dança é uma linguagem, né? A dança é uma linguagem corporal. Aí, através da dança, às vezes tu nem escuta música, mas através do corpo, do movimento do corpo da pessoa, tu sabe se está dançando um balé clássico, está dançando um samba, que agora a gente tem carnaval, né? Daqui a semana que vem, ou está dançando uma gafieira, que eu estou falando de ritmos nossos, assim, né? Do Brasil, com ritmos nossos nacionais e regionais, então. Quando você está praticando um jogo, por exemplo, né? Esse movimento do teu corpo, lançando uma bola de basquete, lançando uma bola para o vôlei, futebol, isso tudo são linguagens, né? E aí que a gente queria trazer hoje é assim, quando é que essas linguagens se tornam violentas, sabe? Porque a gente sabe o que é violência, né? Todo mundo sabe o que é violência. Violência é uma maneira de agredir uma pessoa, né? É quando tu agride de algum jeito. E aí não é a língua que agride. A língua não tem culpa nenhuma nisso. O que agride é a linguagem, é essa comunicação que a língua faz, né? E às vezes a gente pratica isso sem consciência, mas às vezes a gente tem muita consciência do que faz. Então não dá para dizer, bah, eu não sabia que eu estava fazendo. Claro que existem aquela parte de, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não entendia isso. Quando você vem de algum outro lugar, não conhecem toda a nossa língua, não conhece as nossas gírias, não conhece as nossas expressões, você pode passar por isso, de não se adaptou ali ainda, desculpa, eu não vi o que eu estava fazendo, não era isso que eu queria dizer. Mas quando você tem consciência dessa linguagem e dessa consciência, assim, em termos de pensamento, né? Quando é que eu não preciso praticar, né? Qual é o primeiro item que tem ali? Alguém lê para mim. Onde tem uma estrelinha do lado. Que palavra é aquela? Julgamentos. Julgamentos, né? Então, julgamento é quando você julga alguém, quando você critica alguém, né? Então, existe aquela coisa do julgamento bom, da crítica boa, por exemplo, se você, nós estávamos falando do dia do amor, né? Quando você recebe uma flor, né? Ou um bombom, ou quando diz, que linda flor, obrigada pelos bombons, né? Então, isso é um tipo de crítica positiva, construtiva. Agora, o julgamento de plena consciência e que você usa ele como violência é aquele que você critica a pessoa o tempo todo. Por que você fez isso? Por que não fez daquele jeito, sabe? Isso está errado. Então, existe... E aí a pessoa vai ficando tímida, vai ficando retraída, não consegue fazer mais nada, porque ela foi muito julgada. Quando faz um julgamento errado da pessoa, um pré-julgamento. Tu vê uma pessoa, tu não convive com ela e tu já diz, eu não consigo conviver com aquela pessoa é chata, aquela pessoa é insuportável, aquela não vai ser uma boa amiga, não é uma boa pessoa. Então, existe aquilo que a gente chama de empatia, né? Que é o exercício
de praticar a linguagem para tornar a convivência mais fácil, né? Alguém tem algum exemplo de julgamento para falar para a gente? Pode abrir o microfone e falar. Eu não quero falar a noite toda sozinha. Hoje é dia de conversação. Do lado, está falando do lado bom ou negativo? Qualquer um. Pode dar os dois exemplos. Eu falei tanto julgar do lado bom como julgar do lado negativo. É a crítica, o julgamento é a crítica, né? Tu pode elogiar, ah, que trabalho bonito que você fez. Ou então mesmo em casa, sabe? Quando a sua esposa ou seu esposo, ou quando um filho faz alguma coisa boa, mesmo que não seja do teu jeito. Ai, que ótimo, você hoje lavou a louça, parabéns, sabe? Ou quando um colega de trabalho fez alguma coisa para você, alcançou um copo d'água, alguma coisa. Ah, muito obrigada, tal, sabe? Agora já tem aqueles que levam para o lado negativo da coisa, né? Ah, por que que não fez isso? Por que que não abriu a janela? Por que que não fechou a porta? Por que que não estudou direito, sabe? Hoje assim, ó, não fale com aquela pessoa lá. Ela tem um jeito que não é boa, ela tem uma cara de não ser um bom sujeito. Desde quando a cara define o que a pessoa é? Tem um Então, ditado. então, então, se eu entendi bem, julgamento do lado positivo, tipo, é elogiar alguma coisa, Isso. elogiar alguém. Aí do lado negativo, tipo, é deixar, é culpar alguém, ou culpar alguma coisa, é isso? Uhum, isso. Mas criticar alguém, achar que a pessoa está sempre errada no que faz, sabe? Acontece muito em empresas que a gente nunca consegue agradar o patrão, né? Faz, sempre está devendo alguma tarefa. Então a gente é muito, está sempre julgando, né? Ou quando acontece muito isso, assim, bah, pela cara daquela criatura, ela não é boa pessoa. Espera um pouquinho, você conviveu, você conversou, você teve lá a gente diz muito aqui dedo de prosa, né? Você teve uma conversa com ela, você sabe dos problemas dela para ela ser assim? Tipo assim, se uma pessoa é muito séria o tempo todo, né? Ela não. Parece que ela está de mal com o mundo, assim. Mas vai saber dos problemas que essa pessoa tem ou da timidez dessa pessoa para não se aproximar das outras pessoas, né? Às vezes ela é tão criticada que ela tem medo de ser julgada por alguma coisa, então ela não se aproxima. Aí tem vou retomar lá, tem um ditado que diz assim, eu não sei na língua de vocês como ficaria, o hábito não faz o monge, né? Quer dizer, o hábito, né? O monge usa aquela roupa, né? Tipo, os padres, as freiras, vamos dizer. A gente diz assim, o hábito é a roupa deles. O hábito não faz o monge, né? Isso é verdade. Tu olhar para uma pessoa e dizer que não vai ser amigo dela, que nunca vai conversar, que a pessoa tem uma cara antipática, que a pessoa não serve para ser teu amigo, ou então houve uma época, isso já passou, né? E é crime isso, mas as empresas não admitiam pessoas negras, né? Por julgar que elas não eram competentes, por julgar que elas não tinham educação suficiente, por julgar que elas não tinham conhecimentos diferentes, não era suficiente para assumir os cargos nas empresas, né? É, vamos dizer, eu não vou contratar um médico negro porque ele não tem o mesmo conhecimento de um branco. Isso passou, né? Isso já não existe mais, mas era um pré-julgamento que existiu numa época histórica do mundo todo, né? Existiu. Claro que ainda existe um pouco dessas coisas. Tem coisas tão ruins que a gente tenta passar por cima, tenta acabar, mas parece que lá longe ela nasce de novo como erva daninha, sabe? Então, esses pré-julgamentos atrasam a vida das pessoas, né? E impedem essas relações. O segundo item, vocês conseguem ler para mim que palavra é? É bullying. Bullying, né? Bullying é uma coisa terrível. O bullying é uma coisa que destrói, né? Começa assim, com um apelido qualquer, né? Tipo assim, eu tinha meu apelido na escola,
quando eu quando eu era bem pequena, meu apelido era Formiguinha. Geralmente acontece com as crianças, né? Nas escolas, nas creches, nas coisas. Sim, isso mesmo. Então, meu apelido era Formiguinha, porque eu sou baixinha. E eu era muito magrinha. Hoje em dia eu não sou mais magrinha, mas eu era muito e pequenininha, sabe? Então, as professoras me chamavam mesmo assim, cara, parece uma formiguinha. E isso, eu sempre me senti uma formiguinha, entende? Porque eu tinha concurso de rainha na escola, eu nunca me candidatava a essas coisas, porque eu não tinha altura e eu era magrinha. Mas isso, claro, daí tem o bullying do gordo, do preto, do velho, sei lá, do que não tem um tênis da moda, do que não tem a mochila da moda, me referindo à escola, né? E isso vai para a vida toda, sabe? Vai para a vida toda e isso causa um transtorno psicológico na pessoa, né? Assim como chamar de negão, né? Às vezes negão, negona, negro, branco, gringo, italiano, alemão, sabe? É um bullying. A pessoa tem nome, tem nome. E não tem que ser definido pela cor, ou pela raça, ou pela nacionalidade dela. Aí, claro que aí existia, né? Existe uma forma carinhosa de tu fazer as coisas, né? E existe aquilo que é bullying mesmo, que é com a intenção de te destruir, que te define, que te põe no paredão, assim, né? E parece que tu nunca mais sai desse estereótipo, sabe? Tu nunca mais sai disso. E fica para a vida toda. Aí tu sente a necessidade de te superar para provar para as pessoas que tu não é aquilo, né? E é um direito que ninguém tem de estar julgando ou de estar pondo bullying em ninguém, né? Alguém tem algum exemplo aí de bullying para falar? Gostaria de relatar alguma experiência de bullying? Eu já dei a minha experiência, eu era chamada de formiguinha na escola. Vocês já sofreram algum bullying, assim, alguma coisa bem marcante, assim? Eu sofri, só que não é sofrimento tipo maldade, mas é uma brincadeira, né, na verdade. Aham, qual que era? Me chamava de velho, sabe? Porque sempre falava Aham, minhas atitudes, minhas aham, palavras, e me falava de velho sempre, aham. meus E colegas. isso te chateava? Te Não, incomodava? não, não, porque como somos amigos, né, somos Ah, colegas, aí a gente, cada uma dá um apelido para outra, né? isso. É, quando a É, o gente apelido. quando a gente consegue levar isso pro bem, né? Para a gente Aham, sabe que tem de pessoas boas, que é de um é, termo carinhoso, né? Eu tenho seis aham, e o segundo deles, ele é bem mais escuro que os outros, entende? entendi. E ele saiu o pai dele, e os outros saíram Uhum, por mim. Então eu chamo ele de negão. Mas não é um negão uhum, porque é negro, é um negão porque ele é meu negão, é, entendeu? é, é, Então eu não consigo parar entendi. de chamar ele de outra coisa. Porque Entendi, é o costume, na verdade. costume, desde bebezinho, Uhum, meu negão, neguinho da mãe, assim como a minha mãe me chama de aham, neguinha, eu sou branca, aham, mas era porque entendi. eu sou a mais velha, né? Eu Uhum, morava no interior e ficou aquele costume. Eu acho que isso não era certo, mas eu nunca uhum, tomei isso como uma dificuldade na minha vida, né? eu Mas também. quando usado assim, tipo velho, Uhum, quando ele é usado para te uhum, discriminar uma pessoa, é horrível, uhum. É sabe? verdade. Eu já tenho 62 anos. Aí Uhum, eu trabalhava em farmácia, né? E teve uhum, uma época que eu fiquei sem trabalho e fui fazer uma entrevista de trabalho numa farmácia. Eu trabalhei muito tempo aham, em farmácia, eu era magistério e farmácia. Eu amo uhum, trabalhar em farmácia. Vocês não têm noção que eu uhum. gosto de trabalhar com remédio. É uma coisa completa também, junto com dar aula, assim. Acho que eu nasci para Então, várias coisas, tu sabe? já tem experiência sobre os medicamentos, né? Ai, Os remédios, as coisas. algumas coisas assim. E Uhum. aí o rapaz, eu cheguei com a minha filha e eu cheguei a fazer entrevista e o rapaz disse assim para mim: é para ti ou é para ela a vaga? Eu digo: é para mim. A minha filha É mal sério? é uma de pirona, né? E ele disse assim: ah, tá. Então eu vou segurar teu currículo e quando eu precisar eu vou te chamar para uma entrevista. Eu saí de lá, bom, É preconceito, né, Nave? conceito. Mas aí, Uhum. assim, tipo, uns 6 meses depois, e de repente ele me ligou, estava sem funcionário, né? Ah, quer Aham, ter uma experiência. Bom, eu dominei, né? Adorei trabalhar, aham, trabalhei lá até começar a pandemia.
Na pandemia, ele teve que selecionar, porque eu sou grupo de risco por causa da minha idade, então eu tive que parar esse tempo, né? Mas eu ri chegar nos lugares, ou tu ouvir de um aluno assim, nós professores temos muitos apelidos, muitos apelidos que a gente nem sabe, porque os alunos põem apelido na gente. Então, aquela velha, já vi vindo aquela velha para dar aula, sabe? É uma coisa horrível, mas assim, nós temos que ter empatia acima de tudo, né? E saber realmente aquilo que faz bem, aquilo que faz mal, e aquilo que faz mal tem que ser relatado, né? Aquilo que faz mal tem que ser relatado. Tipo, você não vai usar da violência, né? Você não vai usar da violência. Pegar o cara, dar um soco no cara, chamou de velho, né? Mas aí essa comunicação ela não pode ser retribuída na mesma violência, né? Tem que ter uma equilibração. Depois do bullying é o quê? Alguém lê para mim? Transferência de culpa. O que seria uma transferência de culpa, né? Por exemplo, culpar alguém. Por exemplo, tipo fazer uma coisa errada e depois culpar alguém, é isso? Deixar a culpa para outra pessoa. É a transferência da culpa. Ótima fala, muito bem. É isso. Aí eu nunca faço nada. É só os outros que são errados, né? Eu nunca faço nada. Eu sou perfeito no meu trabalho, eu sou perfeito na minha casa, eu sou perfeito nos meus. Os outros, todos eles são culpados. Aí vai criando os outros vão criando uma coisa violenta sobre você, né? Daqui a Como pouco. se dizem, né? Sou lindo, maravilhoso, os outros são errados. Sou velho, os outros nada. Muito bem. Eu soberba dessas pessoas, assim, né? De se permitirem nunca errar. Eu nunca erro. Mas, tem uma brincadeira de criança. Quem nunca fez isso quando era criança? Tipo, quebrou alguma coisa e quando o pai chega ou a mãe chega, não fui eu, foi ele, né? A gente bota a culpa no irmão. Ou roubava o doce, daí... Isso é maravilhoso também. Roubava o doce, não fui eu. E fazia riscar parede, por exemplo. Quem fez isso? Não fui eu. Mas isso é coisa de criança, né? Quando a gente a coisa toma uma proporção maior, né? É o caso da sem consciência e plena consciência, né? Na verdade, isso também acontece nas empresas, né? As pessoas que têm mais experiência, ou algumas colegas que não se gostam, daí aí um quer, tipo, deixar o contra o outro, ou deixar chateado com o chefe, ou alguma coisa assim, sabe? E a maioria sofre a respeito disso, né? Mas sofre. Porque sempre tem o perfeito que nunca fez nada, os outros é que fazem. Sempre tem. Por isso que é bom estar sempre atento. Bom, Marina, levanta um pouquinho, que tem mais coisa ali. Marina? Oi. Levanta um pouquinho o PowerPoint ali, que tem mais coisa ali. Mas é tu que tá transmitindo, Maria. Gente, olha só. Eu tô tirando a Vou te dar um copo de chá aí, chá de cidreira. Me dá. Eu adoro hortelã. Chá de hortelã, alecrim. Então isso. Não, vou te falar. Eu tive muita aula de matemática hoje. Minha cabeça ficou toda confusa. Não aguento mais matemática. Bom, depois tem discriminação, né? Discriminação. Discriminação. Aí a discriminação a gente volta lá pro bullying, né? Que é quase. Eu tô rindo ainda do que eu fiz. Na discriminação a gente tem muita coisa do bullying, né? Que essa coisa do racismo estrutural, né? Então, como aqui no Brasil eu trato isso muito pela nossa história, né? Então, a gente tem muito essa coisa de racismo contra o índio, contra o negro, contra o chinês, contra as pessoas que a gente acha que é diferente deles. Mas da onde que a gente é diferente de alguém? Nós somos miscigenados no Brasil, né? Não somos uma raça do Brasil. Porque eu, por exemplo, eu tenho negros na minha família, eu tenho italianos na minha família, eu tenho português na minha família, eu tenho espanhóis na minha família, então eu não sou brasileira, eu sou um pouco de cada coisa, né? E esse racismo estrutural que se formou ao longo da história é um crime, né? Discriminar a pessoa por raça, por cor, por religião,
Por religião, então, deu as guerras, né? Muitas guerras no mundo, né? Até hoje. Porque sem saber que a força de Deus é uma só. E pode chamar o Deus do que quiser, ele é um só, né? Para mim, assim, pelo menos, né? Que eu acredito que ele é uma força só. Aí ele tem o nome que eu quero dar, mas ele é uma força só. Não, tu tem que, tu é crente, que tu é patuqueiro, que tu é católico, que tu é muçulmano. Essa coisa de raiva, né, que o ser humano tem, é um domínio que ele quer ter sobre a crença dos outros, e não pode, né? Não tem como. Eu briguei com uma professora minha, ela me deu nota baixa quando eu entrei, que eu faço o curso de licenciatura em Ciência da Natureza, Biologia e Química, no Instituto Federal. E daí nós estávamos discutindo criacionismo, né? Então, a minha religião fala em criacionismo, né? Aí eu discuti com ela, que ela não pode me dizer que a minha intenção, a minha ideia sobre a formação do mundo estava errada. Eu nem por isso sou menos cientista que ela. Né? Então, essa discriminação de cor, de raça, de religião, de idade, isso acaba com o mundo. Acaba tornando a coisa mais violenta do que é, né? Falem vocês aí agora. Alguns de vocês já foi discriminado por isso, alguma coisa assim? Bom, existem leis para isso, né? É para preservar as pessoas, mas isso não é respeitado, né? E assim como eu não gosto de me discriminar, eu não gosto de discriminar. E essa é uma coisa assim, as pessoas também não podem dar aquilo que elas não têm. Se ela não tem educação, ela não vai dar educação, né? E se ela não tem respeito, ela não vai te dar respeito nenhum também, né? É sempre uma parceria, né? Para não gerar violência. Embaixo da discriminação está escrito o quê? Quem lê para mim? Parar sem escutar. Esse é brabo, né, gente? Quem quer falar sobre ele? Quem quer falar sobre ele? Na verdade, eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Então fala. Quem fala sem escutar não tem muito conhecimento. Mas quem escuta e falar pouco sempre tem mais do que o outro. E falar é para não dar espaço do outro falar a verdade, né? É isso. Tu vai em cima da pessoa, você quer uma pessoa e tu vai em cima dela com o dedo assim, fala, para não escutar, para não admitir que tu tem um erro, né? E isso é uma forma de violência da linguagem, entende? Porque tu não só fala, tu usa as tuas mãos, tu usa o teu gesto, tu usa a tua linguagem, tu usa a expressão de rosto, ficar com o rosto carrancudo, sabe? E às vezes isso leva à violência física, né? Isso pode levar à violência física, que é muito pior, né? Bom, eu nem sei o que é pior, né? Se você levar um soco ou alguém te ofender com palavras, né? Acho que está no mesmo patamar a coisa. Tu te machuca do mesmo jeito, né? E psicologicamente a gente fica machucado com essas coisas. O soco, quando tu leva, ele desaparece, que por um socorro, dá um ponto, põe um remédio, isso desaparece. Mas essa violência da palavra, ela fica na gente, assim, ela fica com uma força que tu leva anos lembrando disso, né? Mesmo que tu não queira ser rancoroso, tu leva anos para se livrar disso. É bem interessante o que você falou, é isso mesmo, assim. São pessoas arrogantes, né? O próximo. Criticar os outros é a nós mesmos. E falar sobre isso, criticar os outros e a nós mesmos? Vai lá no julgamento, né? Voltamos para os julgamentos. Julgar os outros, criticar os outros e criticar nós mesmos como sendo bons, né? Na história. Sempre os outros são ruins, né? É uma coisa muito violenta, essa coisa da crítica e do julgamento, da falta de empatia.
das pessoas. Por exemplo, ai, uma coisa que eu acho horrível, por exemplo, tu rir de uma pessoa cega na rua, né? Às vezes a criatura está ali batendo bengala na rua, gente, ela não está enxergando, né? Ela vai por caminhos que ela já conhece, a bengala bate ali, pelo som ela sabe onde está indo, né? Aí tem gente que passa na frente, tem gente que fica rindo, tem gente que fala, aquele cego vai atravessar a rua, né? Eu já saí da fila do ônibus para ajudar pessoas a atravessar a rua, não sei quantas vezes já fiz isso, né? Tipo, uma pessoa que não fala, por exemplo, tem dificuldade e quer se expressar e não consegue, sabe? Então a gente tem que ter essa empatia de acalmar, de entender, né? Tem coisas que são básicas, ou um velho mesmo, né? Ou o rir do outro, sabe? Rir do outro que não está bem vestido, rir do outro que não fala direito, né? A gente tem, no Brasil, ou na nossa região, nós temos muitos regionalismos. Então, tem pessoas que falam errado, porque aprenderam assim, são chamados caipiras, são pessoas que na região deles falam assim. Então, quando a pessoa fala, todo mundo sai rindo, né? É o respeito de admitir que aquele erro pode ser corrigido ou que aquilo faz parte da cultura da pessoa e que a pessoa é a mesma com tudo isso, né? São parte dessa violência, né? Do riso também, dessa coisa que fica, né? Riram de mim. Uma coisa que faz na escola, por exemplo, um aluno está apresentando um trabalho e um grupo começa a rir dele, ou a professora começa a rir, qualquer coisa. Isso marca, fica definitivamente na memória da gente. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa crítica? Esse nosso... Mas, Pode falar. mas para mim, eu acho que aqui não tem essa crítica. Uhum. Porque quando eu acostumei de trabalhar com a gente do Bahia, Ai, que legal. a gente do Bahia, de Maranhão, Uhum. que essa gente fala um pouco ao revés, e Isso. quando está falando assim você não pode entender, mas eu acho que a gente é acostumado com a palavra, Uhum. e para mim as pessoas ficam tudo tranquilo. Uhum. E aí você é uma pessoa que tem empatia. Coisa boa ter você como aluno e como cidadão no mundo. Que você tem uma empatia de aceitar as pessoas e não criticá-las pelo jeito que falam, pela maneira como comem, como Porque bebem. É, eu mesmo tenho um amigo de Piauí, uhum. às vezes me manda mensagem por WhatsApp Aham. e tem que demorar um pouco para entender mais, para entender muito bem. Tem. Pior é que tem, né? A gente demora um pouquinho, mas se a gente tem boa vontade, a gente consegue, né? E ali, para nós mesmos, né? Vai muito da autoestima, né, da gente, assim, porque às vezes tu é tão discriminado, às vezes as pessoas reagiram tanto mal contra você, que você se sente diminuído, né? Então, Porque meu país mesmo tem isso, porque sabe que a gente do norte não fala igual com a gente do centro aham. ou da capital, mas para mim eu acho que o meu país tem mais crítica dessa forma. É? Nossa, que curioso, que bom saber disso, que não é só aqui. Me consola, porque existe muita discriminação. Tipo, eu tenho uns amigos, né, eu já fiz amizade com eles há tempo, que eles são do Nordeste, são de Fortaleza, e eles vendem coisas na rua, sabe? Então, eu sempre compro deles, é espelho, é lençol, tô sempre em dívida com eles. E eles falam de um jeito diferente, né, daqui do Rio Grande do Sul. E eu chamo eles de Ceará. Então, eu nunca, não sei o nome deles até hoje, mas nunca foi pejorativo, entende? Porque é uma pessoa que eu gosto. É. Ele, então, quando ele me liga, eu digo, ô, Ceará, tu tá vindo aqui pegar o dinheiro e tal, sabe? Mas ele entende isso como carinho, é uma troca de amizade, né? Eu acho isso legal, assim, também. Mas é interessante.
meu amigo Ceará. São vários, eles são de vários lugares, eles vendem rede, e eu estou sempre comprando deles essas coisas. Bom, depois da crítica tem o quê? Tem uma outra frasezinha que diz que quem quer ler? É reação com raiva. Uhum. Aí fica perigoso, né? Essa coisa de tu reagir sempre com raiva, né? Sempre querendo botar para fora, sempre com violência, né? É uma coisa que a gente tem que aprender, que a gente tem que se esforçar para viver com essa empatia, de se calar às vezes, né? Que às vezes a melhor opção é o silêncio, né? Então, tipo, alguém te falou alguma coisa e você vai lá e já agride, sabe? Agride com palavras, agride com atos físicos, né? Essa comunicação da violência física é uma comunicação, é uma linguagem também. De dar um soco, um pontapé, e isso vai para coisas piores, né? E essa coisa de raiva. E às vezes, quando você está com raiva, você acaba ofendendo muito mais a pessoa. Porque você não mede o que diz. Né? Então, se você respirar fundo, ainda vai dar tempo de você, né, conseguir contornar a situação. Né? É a mesma de baixo, agir na defensiva, né? Que o tanto você pode agir com raiva e ir para cima, como você pode se defender agindo com raiva. Né? Na verdade, você está se defendendo, mas não está se defendendo de uma maneira de consenso, você está se defendendo com raiva, está botando para fora a tua reação, né? O teu xingamento, as tuas expressões, né? E aí, às vezes acontece alguma coisa definitiva em relação a isso, né? É a linguagem visual, linguagem que se torna violenta, né? Às vezes nos gestos, né? Por exemplo, você sabe, tem alguns gestos que eu não sei como é que é no país de você, mas tem gestos no Brasil que são ofensivos, né? Gestos com a mão, que são extremamente ofensivos. Se você fizer um gesto ali, a pessoa já sabe para onde é que tu mandou ela, né? E aí não precisa nem falar. Aí ou você reage, ou ela reagiu mal contra você, ou ela se calou. Ela aceitou a tua violência, ou ela te reagiu com coisa, ou ela reagiu com coisa pior, né? Ou a pessoa está falando muito e você faz assim com a mão, sabe? Aquele gesto assim, fica falando com a mão, fica falando com meus dedos, sabe? Fica falando, fica fazendo um gesto de fechar, fechou a boca, fecha a boca, não fala mais nada, sabe? As nossas mãos são perigosas na hora da linguagem, elas são muito perigosas, e as nossas expressões também. Né? Às vezes o jeito de tu franzir a testa, de tu olhar, às vezes tu sorrir, né? Dá a definição do que você queria dizer. Bom, em vermelho, alguém gostaria de ler ali para mim? Vou adorar se alguém ler. Estou esperando. Oso, María. Eu falo. Essas e outras características da nossa fala podem criar ruídos e despertar respostas ainda mais agressivas. Alguém discorda disso? Né? E esses ruídos que eu estou falando não são só ruídos de som, né? São ruídos de gesto também, né? Despertar, acordar respostas na gente mais agressivas ainda. Então, por isso, usar empatia. Né? Usar o pensamento, ponderar as coisas, né? E respirar. Te ofendeu, ofendeu. Doeu, doeu. Mas por que eu vou provocar uma guerra para cima disso, né? Se eu posso calar, ou se eu posso pensar, se eu posso refletir, né? Se eu posso dar uma resposta inteligente, né? Vamos pra gente. E aí, na outra, eu botei consciência. Quem quer ler pra gente? Consciência. O que é uma consciência? Consciência conjunto de princípios para uma vida com mais compaixão, colaboração, coragem e autenticidade. Parabéns, né? Então, quando a gente tem consciência dessa linguagem violenta que a gente está praticando, que a gente está recebendo, né? Então, ter mais compaixão com a gente mesmo, né?
Porque quando você pratica um ato violento, você também recebe um ato violento. Né? A vida é um espelhinho, né? Quem é que está do outro lado? Sou eu mesmo, né? Então, vai e volta, né? Então, essa colaboração para manter essa harmonia na linguagem, né? A coragem de fazer isso é importante. Porque tem que ser muito corajoso para ouvir uma ofensa, uma discriminação, um bullying e se manter calado. Tem que ser muito inteligente e muito autêntico. Né? Essa soberba de querer ser maior que os outros, isso só causa guerra e desavença. É a minha opinião. Mas, linguagem. Quem quer ler linguagem? Linguagem. Linguagem, entender como as palavras contribuem para conectar ou distanciar. Né? Como é que tudo isso... vem o Dia do Amor aí, né? Que o colega falou. Então, como é que essa linguagem contribui para você chegar mais perto, conectar a família, conectar os amigos? Quando é que essa linguagem te distancia das coisas? Né? Quando é que você pode usar ela para te tornar mais humano ou para te tornar mais cruel, né? Essa coisa de agradar a família, agradar os filhos, agradar os amigos. Gente, amigo é tudo na vida que a gente pode ter, além da família, né? Porque quem tem um amigo nunca está sozinho para nada. Tu tem uma dor de barriga, um amigo teu te ajuda. Tu tem um problema psicológico, um amigo teu te ajuda. Tu precisa de... não sei dinheiro, né? Mas tem amigo que empresta. Mas é preciso alguma coisa, os amigos, sabe? A família e os amigos, assim. Ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha ali localizado com aquela arvorezinha, né? E os peixinhos voltam, né? Não é isso. Nós temos a nossa família, que é a nossa ilha, e nós temos os amigos. Então, como que essa linguagem toda pode nos aproximar das pessoas? Sem discriminar a raça, sem discriminar a cor, sem discriminar a religião, sem discriminar se fala errado, se fala certo, se é mudo, se é cego, se é surdo, sabe? Sem discriminar. E como é que essa linguagem nos distancia? Né? Quando é que eu uso a violência para que ela me distancie das coisas e eu fique alheio a tudo isso, né? Ai, ai. Depois, comunicação. Alguém lê? Comunicação, saber como pedir, a que queremos, como ouvir os outros mesmo quando há discordância e como encontrar solução boas para todos. Então, a comunicação, que não precisa ser por palavras, para mim pode ser um olhar. Lembro do olhar de vocês em casa quando faziam uma coisa errada? Bah, fatal. Se a minha mãe me olhasse, corre. Meu pai me olhasse, pior ainda, né? Então, ou quando você está com a esposa ou com o namorado, sei lá o quê, você faz uma coisa que não é legal em público, ela dá aquela olhada para você, sabe? Então, sempre na comunicação, ela tem que gerar boas soluções para todos nós. Nós somos obrigados a isso. É quase como uma questão de sobrevivência. Usar a comunicação a nosso favor e a favor dos outros, né? Saber ouvir os outros é importante, né? A gente tem que ser melhor ouvinte do que falante. Porque sempre o outro tem um problema. Fala? E pode ser com uma criança também. Lógico. Fez uma coisa errada, a criança pode pedir desculpa à criança. Sim, com certeza. Essa coisa de pedir, por favor, com licença, me empresta, isso vem de berço. A gente sabe, tem obrigação de passar isso para frente. E Isso, ensinar com exemplo, né? Pode falar. isso que nosso amigo falou agora é muito importante. Pedir desculpa para a criança, a maioria não fazem isso, né? Aham, Isso para mim é falta de consideração da criança, né? sim. Na verdade, para mim isso é falta de consideração, na verdade. É uma falta de consideração com a criança. Porque a criança está aprendendo, né? E ela aprende com quem? Aprende com o Sim, maior. porque a criança está aprendendo conosco. Sim. Esse respeito familiar, né? Essa comunicação que a gente tem que manter, tipo, ensinar a criança
peça licença, peça por favor, peça desculpa e se desculpar com ela. Quando você fez alguma coisa que não foi bom, Porque eu, em um lugar que eu moro, eu tenho uma família, mas é brasileiro, tem. que mora perto de mim, mas eu sempre chamo de mãe e pai, Ah, que lindo. mas essa família sempre fica feliz comigo, porque Legal. não sei, porque cada vez eu chamo pai ou mãe a eles, Uhum, eles se sentem felizes. claro. Tem que ser. E essa parceria que você tem, né, com eles, isso é tão bom, né? Torna o mundo melhor, o mundo da gente, né? A gente está cansado do sol, da chuva, do tempo, da semana toda, e chegar e ter uma pessoa que fica feliz porque a gente chama de pai e mãe, né? É tão bom isso, eu acho. E a criança é assim, eu sou suspeita porque eu fui muito tempo fui professora de criança, assim, 24 anos, dando aula para criança, assim. Então eu sinto a criança como aquele basilar, sabe? E quer um mundo melhor, ensina a criança. Ensina para a criança, porque o mundo vai ser bom. Agora, se você quer um mundo horrível, cheio de discórdia, ensina a criança a ser má, sabe? Eu confio muito nessa coisa. E criança desperta para tudo, criança desperta para o bem, desperta. Criança não tem cor para eles. Para eles todo mundo é igual, sabe? É a gente é que torna, o adulto é que torna a coisa diferente. Então nós temos que melhorar tirar essa violência da linguagem, né? Depois eu tenho meios de influência. Alguém lê meios de influência? Meios de influência, dividir o poder com os outros, ao invés de utilizar o poder sobre os outros. E alguém precisa falar mais alguma coisa depois disso? O que vocês acham? Hein? O que vocês acham? Vou te dizer, isso é muito. É cruel, né? Isso é o divisor de águas do mundo, né? Porque uns querem mandar e acham que os outros todos têm que obedecer, né? E isso que divide o mundo, né? Isso. Pensar que tu pode mandar nos outros, pode mandar na religião dos outros, pode mandar na cor dos outros, pode mandar na vida dos outros, Se pode a mandar na gente, posição dos outros, né? se a gente segue desse aí a pobreza ia acabar, na verdade. Pois é. A gente discute muito isso quando a gente, sei lá, mesmo em qualquer lugar, né? A gente discute muito isso. Será que o mundo precisaria ser tão pobre? Será que as pessoas precisariam passar fome? Será que as pessoas precisariam não ter água? Será que as pessoas precisariam não ter saúde, não ter direito à saúde, sabe? Se não fosse essa a divisão do poder sobre os outros, né? A gente poderia, gente, um pacote de arroz dá para muita gente comer, um pacote de feijão dá para muita gente comer, né? Não foi assim que Cristo multiplicou pães e peixes? Ele não tem uma varinha mágica, né? Ó, de 1 para 10, não é isso. Ele ensinou a dividir. Ele ensinou a multiplicação, é ensinar a dividir. Tu divide para multiplicar. Se tu tem um pão e come sozinho, agora tu tem um pão e divide em quatro, quatro comem, né? Aí não existe poder, não existe arrogância em cima dos outros. Ah, vou tomar esse litro de leite sozinho. O litro de leite são 1000 ml. Ele dá 4 copos, dá 5 copos, dá 6 copos. Né? Precisa usar essa ganância toda? Não precisa. Né? Tá. É, mas na verdade tudo isso que a gente estudou hoje, né? Uhum, Isso vem quando a pessoa é criança, tipo, quando a pessoa com crianças, quando a pessoa é pequena, quando tá criança. concordo. A maioria recebe isso no básico para poder, tipo, praticar no adulto, né? Uhum, Então, essas coisas que a gente está estudando hoje, e são os básicos que uma criança deveria aprender antes. uhum, Tipo, nas escolas, na verdade, não é só a escola, né? Pode ser dentro da casa, na rua, no lugar que ela frequente, né? E vários lugares, né? Pode ser no casa da tia, um familiar, qualquer lugar.
Então, por isso a nossa cultura, não é só a nossa cultura, mas dizem que tem três educação. Uma, o que você recebe dos teus pais, e outra, quando você é adolescente, né? E a terceira, e quando você atende, tipo, as 30, 35, até 40, né? Uhum, E dentro de você, quando tu chega a 30, 25 até 30, né? Às vezes tem algumas ações, tem algumas atitudes que você não pode se controlar. Por uhum, exemplo, a ser nervoso, tipo, ficar nervoso, né? uhum. E fazer coisas erradas. Tem algumas pessoas, se eles ficam nervosos, eles ficam, tipo, eles podem te insultar ou falar alguma coisa e que depois eles vão se arrepender. Ah, Aí, chegando aos 40, 45, parece que tá diminuindo o fogo no ser humano, entendeu? aham, Porque a parte de 20 até 30, 35, digamos, é outro mundo, né? Por né? exemplo, se tu acha que quando cai o céu você pode segurá-lo, mas não é assim, não é bem assim, por causa do aquele mundo que o ser humano tá. Então, tem várias educação, né? Tem algumas pessoas que recebem bem uma educação boa Uhum, na infância, mas eles não praticam no adulto. Aí não adianta muita coisa, né? é, tem Aí razão. depois eles vão culpar os pais. Não, os pais não educaram, não tal. Só que a pessoa cresce, daí esquece. Alguns não esquecem, mas não querem praticar daí. Uhum. Aí é brabo, né? Essa coisa aí que tu falou é importante, que eu acho que tem essas fases realmente, porque quando a criança recebe tão bem quando tu ensina, né? Por exemplo, pede licença pro teu amiguinho, pede desculpa, divide o lanche com o teu amiguinho. Quando é adolescente, É, a pessoa tem uma necessidade de autoafirmação, né? Todos nós já fomos adolescentes e a gente tem uma arrogância de ser adolescente, que tu quer verdade. realmente confrontar tudo, né? Tu quer enfiar o pé pelas mãos com tudo, né? Mas aí tu tem aquela base da família que tu não pode, que tu não esquece. Uma hora a É, consciência, né? E aí quando tu é adulto, realmente, tu quer abraçar o mundo com as pernas, né? E aí, se o cara, como tu falou, se o céu caiu, tu quer segurar. Então ali é, acontecem essas coisas que a família, que essa base familiar tem que ser refletida, né? Tem que puxar de volta. Né? E quando é é. velho, é velho. Mas quando tem uma idade, realmente fogo apaga, porque eu não tenho mais vontade de brigar, não tenho mais vontade de fazer coisas. É, é. Hoje eu estava falando com a minha filha. Teve épocas que eu criei meus filhos sozinhas, assim, né? Teve uma época que eles Uhum, foi embora, né? Foi embora, mora em é, Portugal, então eu fiquei com as crianças sozinha. Então, uhum, eu tive que trabalhar, tipo, limpei casa dos outros, fazia coisas uhum. para vender, tipo pão, salgado. Hoje eu não pegaria uma casa para limpar porque eu ia parar no hospital depois disso, sabe? É, Acaba a minha é energia verdade. vai acabando, né? Tipo, Uhum, fazer coisas para vender eu gosto muito de fazer comida, então é uma coisa que eu não faço, eu não faço mais. Mas tem coisas que, né, que eu fazia, eu trabalhava de madrugada numa lanchonete, por exemplo, fazendo X, hoje uhum, eu não faria. Eu tenho que levar para o hospital depois disso, sabe? Não tenho mais uhum. fôlego para isso, né? São coisas que a vida vai passando, né? Então, É, eu espero que essa aula de linguagem, vamos ver se a Jaque já está melhorzinha para ela entrar. Eu espero que essa aula de linguagem tenha aflorado alguma coisa na gente, assim, né? De empatia mesmo. mas De, claro, né? Faz a gente lembrar de algumas coisas boas, assim, faz lembrar que a gente mas é bom sempre conversar sobre isso, porque na verdade é um ensinamento na vida, né? é um Não, ensinamento, com certeza é um ensinamento na vida, né? É essa coisa de a gente precisar parar, às vezes, para tomar alguma atitude, né? Porque ter, a gente estuda para falar português, para entender, mas também é lição, né? é, eu não sei se a Jaque vai conseguir entrar, porque ela está com problema de saúde lá. Vamos ver. Se ela não consegue, a gente continua conversando. Ela tá Eu entrei, oi pessoal, coisa boa. obrigada aí. Adoro ver quando as pessoas estão bem, sabe? Que eu fico muito preocupada se as pessoas estão doentes. Tenho vontade de ser médica e curar.
mas não consegui. É. Uma oração para fazer. Ajuda. Ai, consegui entrar. Gratidão por dar uma segurada aí para mim. Mas Olá, pessoal. Oi, Maria. Eu digo, a gente estava falando de coisas muito importantes. Você escutou alguma coisa? Escutei um pouquinho. Pessoal, eu tô com uma situação aqui de doença em casa. E aí eu fiquei um pouco preocupada agora com enfim, com o desenrolar, né, da urgência agora do que aconteceu agora há pouco aqui em casa. Então, fiquei um pouco nervosa, assim, foi bem meia hora antes da gente entrar em aula, eu pedi para a guria segurar aí para mim, porque eu precisava organizar a minha cabeça, né? A minha nora acho que vai ter que fazer uma cirurgia de emergência e a gente saiu correndo, ligando para fazer os exames, marcar exames para amanhã. E, enfim, umas coisas que acontecem, né? Nada certo. Melhoras para ela. Ai, amém. Que dê tudo certo, tá? Agora eu consegui tomar uma água e botar a cabeça mais no lugar, assim, para ir aos pouquinhos me organizando. A gente vê o que fazer, né? Mas, assim, olha, eu queria conversar com... Eu ouvi um pouco, mas quando a gente está meio nervosa, a gente não ouve direito, né? Não presta muita atenção. Eu posso falar, Maria, posso? Tudo. É contigo agora. Deixa eu só estou gerando um link aqui que eu quero mandar para vocês. Eu Gerar tirei. link, deve ser aqui. Tá para ti agora. Tá, eu já vou. Eu acho que é isso aqui. Ah, não, peraí, eu tô fazendo errado. Só um pouquinho, gente, que eu tô fazendo uma coisa errada. Eu quero terminar de fazer um Google Forms aqui, já para mandar para vocês e a gente ver se vocês conseguem ou não, ou se isso aqui não funcionar, a gente pensa de outro jeito. Só vou deixar lá no grupo. Deixar o link. Beleza, deixa eu abrir a câmera. Já abri a câmera, olha, nem lembrava que eu tinha aberto a câmera. Eu criei esse link. Eu estava apresentando e pedi para a Marina passar o slide. Eu estava apresentando e acabei pedindo para a Marina passar o slide. Não, falar. Hoje é o dia, tá todo mundo meio avoado. Sim. Pessoal, assim, olha, nós tivemos a quarta-feira passada a nossa conversa, né, com o pessoal dos direitos humanos, e nós ficamos de montar um documento. Primeiro, o documento vai ser um documento nosso, do curso, né, meu, de vocês, da Maria, enfim, nós vamos escrever um documento, uma carta, uma espécie de uma carta, para a deputada federal Maria do Rosário, explicando para ela, né, quais são as nossas demandas, ou seja, o que a gente quer pedir, né, e falar sobre as coisas que vocês relataram, as perdas dos direitos de vocês aqui no Brasil, né, todas as violências que vocês sofrem, de todas as maneiras que vocês têm enfrentado aqui, tá? Então, para isso, a gente precisa também que vocês escrevam para nós, registrem, né, escrevendo o que vocês postaram, tá? Assim, olha, estou compartilhando aqui, e aí eu quero deixar claro para vocês que nós pensamos, né, eu, a Maria e a Marina, nós pensamos assim, já tínhamos pensado em dezembro do ano passado, de fazer com vocês exercícios de escrita, ver se a gente consegue, se vocês conseguem ver, tá? Ajudando a escrita,
melhorar também, ver como é que vocês escrevem, né? Porque apesar da gente estar à distância, né? Que a gente consegue mais falar, ouvir, interagir, é interessante ver como vocês escrevem também em língua portuguesa. Então, esse é um momento que vai ser um exercício de escrita e nós pensamos numa carta. Vocês não precisam, se quiserem, se não quiserem, vocês não precisam assinar a carta, tá? Porque nós vamos pegar só alguns trechos, os trechos mais sérios, para poder usar, sem dizer quem... Por exemplo, sem dizer da Maria, foi a Maria que falou isso. Ah, foi a Marina que falou isso. Não, a gente vai usar assim, olha, nossos estudantes, participantes do nosso curso de língua portuguesa no campus Porto Alegre, do IFRS Campus Porto Alegre, trouxeram alguns relatos de violação de direitos humanos. Né? E aí a gente vai colocar... por exemplo, de relato de algo que aconteceu com um cubano, um homem cubano de tantos anos. Aí vem um relato ali, por exemplo, do Guilherme, né? Que o Guilherme vai contar o que aconteceu ele em formato de carta. Tá? Aí depois abaixo, né? Também tivemos o relato, né, de fulana de tal. Fulana aqui no Brasil, eu e o Bamba, nós estávamos conversando sobre isso, né? Fulana de tal, fulano de tal, nós usamos para quando nós não nomeamos a pessoa, tá? Quando nós não damos um nome. Então, fulano de tal é um nome genérico, é um nome, uma hipótese, é um nome fictício, é um nome de faz de conta. Fulano, cicrano, beltrano, tá? São nomes que nós usamos aqui no Brasil, que são nomes fictícios, tá? Então, assim, a identidade de vocês, ela vai ser protegida sempre, tanto por nós, quanto pelo professor Daniel Momoli, que é dos direitos humanos. A identidade nunca é revelada. Tá? Isso é sério, isso eu venho trabalhando com eles e eles conosco ano passado inteiro por uma questão de retirada dos direitos da educação no Rio Grande do Sul. Nós movemos 2 processos contra o Estado do Rio Grande do Sul e os nomes dos professores e dos estudantes nunca foram revelados, não podem, tá? Então vocês fiquem bem tranquilos que o nome, a identidade de vocês não será revelada, até porque ela não interessa. Né? A gente não vai fazer uma denúncia de um caso isolado. Né? É uma denúncia de retirada, de perda de direitos humanos, né? Onde a gente tem fatos. Tá? E em cima dos fatos é que vai acontecer a denúncia. Para isso, a gente precisa, né, da ajuda de vocês. Então, eu estou apresentando aqui... tá aparecendo. Estou apresentando aqui para vocês um formato de carta bem simples, tá? Acredito que vocês conheçam. Deixa eu só diminuir ela um pouquinho assim, para vocês verem inteiro, tá? Ó, ela vai com... Primeiro que a gente coloca o local e a data. Então, Porto Alegre e o dia. Tá? Depois, o que se chama de vocativo. Vocativo é a quem a gente se dirige. Então, eu abaixo coloquei um exemplo também. Tá? Vocativo é a quem a gente se dirige. Se eu escrevo uma carta para Marina, eu vou escrever querida Marina, ou cara Marina, ou prezada Marina. Se a Marina estiver acima de mim, né, cara senhora, né, se for um cargo acima de mim, cara senhora. Mas como aqui a gente está trabalhando com uma carta simples, existem cartas comerciais, ou e-mails comerciais, aí tem uma outra estrutura. Mas essa é uma carta simples, só para a gente poder também treinar a escrita e aproveitar treinando a escrita
com o registro desses fatos. E aí a gente pode trabalhar escrito um pouco de vocês também, corrigir e tal, tá? Então, local e data, vocativo, que é a quem a gente se dirige. E aí, depois disso, tem aqui, olha, o corpo do texto, que é toda a história, tá? O que vocês quiserem contar, o que vocês quiserem escrever. Aí, quando terminarem de contar o que vocês quiserem contar, né, tem a despedida, né? Então, as palavras de despedida. E no final, tem a assinatura, tá? E aí vocês podem assinar, vocês podem colocar só as iniciais, só as primeiras letras. Ou, se vocês quiserem, podem dizer um haitiano, um senegalês, uma cubana, tá? Como vocês quiserem, tá? Se vocês não quiserem colocar o nome de vocês, tranquilo, tá? A gente vai manter o sigilo. Eu garanto isso para vocês. Aqui abaixo eu coloquei um modelo, então, para vocês, tá? Que seria assim, Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2021. Cara, professora Jaqueline, como se vocês estivessem se inscrevendo para mim. Tá? Desde que cheguei ao Brasil, muitas coisas aconteceram de bom e de ruim. Gostaria de contar alguns fatos que aconteceram comigo e com a minha família. Eu coloquei com a minha família, alguns de vocês estão sem a família, então não precisa colocar. E aí embaixo eu coloquei, conte o que aconteceu, onde, né, onde que eu digo assim, qual a cidade, qual o estado, onde aconteceu o fato, a época, o local, né, se foi numa loja, se foi no emprego, se foi na lotérica, se foi na Polícia Federal, se foi no ônibus, se foi num hospital, num posto de saúde, tá? Onde aconteceu o fato que vocês vão colocar. E é importante, agora eu esqueci, eu vi que eu esqueci de colocar, aqui, né, vocês se apresentarem, né, no início. Então, sou, né, aí não precisa dizer o nome, se vocês não quiserem, mas coloque, né, é difícil ali, tá demorando, aí o país de origem, porque é importante para a gente saber, né, o país de origem. Tenho tantos anos de idade, atualmente, desses dados, atualmente, vivo em, aí a cidade, tá, que vocês estão morando agora, porque pode ser que, né, a gente tem pessoas que não estão em Porto Alegre, que estão em outras cidades, conosco aqui, tá? E aí, sim, desde que cheguei ao Brasil, tal, e aí conta, né, o que aconteceu. Deixei um espaço aqui, né, pontinhos de vocês contando o que aconteceu. Aí embaixo eu coloquei uma saudação simples, assim, grata ou grato, né, vai depender se é homem ou mulher que está escrevendo, por sua atenção. E aí coloquei fulano de tal, tá? Pode ser fulana também. Fulana de tal. Porque vai ser... Aí vocês querem, se vocês quiserem botar o nome, enfim, como vocês quiserem se identificar. Certo? E eu criei esse formulário que eu mandei aí no chat. Deixa eu compartilhar ele para vocês verem. Eu acredito que vocês conseguem entrar no formulário, tá? Que é o formulário que vocês abrem diretamente pelo WhatsApp e podem escrever ali mesmo. Escrevam como vocês conseguirem. Não consigo escrever muito em português. Escreve como vocês conseguirem. Se vocês conseguirem escrever um pouco em português, um pouco em outra língua, enfim,
a gente vai ajudando vocês, a gente vai lendo com vocês, né? Se alguma coisa ficar estranha, eu quero mostrar aqui. Não, visualizada. Se alguma palavra estranha ou ficar muito difícil, a gente pergunta para vocês, tá? E a gente pode perguntar, entrar em contato pelo WhatsApp mesmo, perguntar, olha, nessa parte aqui, não entendi muito bem, né? E aí a gente arruma. Então, esse formulário, esse link que eu coloquei aí no chat, tá? É um link do formulário onde está esse espaço. Então, aqui diz assim, carta, né? Escreva uma carta contando os fatos que ocorreram de perda de direitos de vocês e maus tratos no Brasil. Eu coloquei o endereço de e-mail, pedi o endereço de e-mail de vocês, até para gente ter, até para nós termos o curso também, tá? Isso é importante para nós também, para poder depois mandar o certificado de vocês. E coloquei de novo, então, né? O que eu mostrei ali para vocês, eu coloquei aqui, né? Escreva uma carta para nós, igual ao modelo. Aí aqui ficou meio estranho, porque ficou desorganizado, né? Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2021, cara, professora Jaqueline. Desde que cheguei ao Brasil, muitas coisas aconteceram. Eu vou ajustar ali, tá? Como eu ajustei agora, né? Para ter a apresentação de vocês. Aí tem aqui o modelinho de novo, e aí vocês vão escrever aqui, ó. Ó, onde diz sua resposta, vocês vão colocar, tá? Vão colocar, escrever aqui, Porto Alegre, tal. Se dirigir, contar e se despedir, certo? Marquem essa bolinha aqui, ó, do enviar uma carta, uma cópia da minha resposta para o meu e-mail. É sempre bom vocês marcarem, tá? Isso aqui, porque aí vai para o e-mail de vocês também, tá? O que vocês escreverem, aí se vocês quiserem mudar, vocês podem entrar lá no e-mail, acrescentar mais alguma coisa, tirar, enfim, como vocês quiserem ir mexendo, tá bom? Eu quero saber se vocês concordam com esse exercício, né? Primeira pergunta. Sim, claro. E segundo, se vocês conseguem fazer pelo formulário ou se preferem mandar por e-mail. Eu acho o formulário muito mais fácil. Eu não sei se vocês querem fazer pelo formulário. Tá? Coloquei o formulário no grupo, tá aqui também. Eu acho muito fácil porque é só abrir ali, clicar, ele abre, não precisa de programa nenhum, escreve ali mesmo, envia e chega para nós. É bom de fazer assim. Então, tá. Os demais, o que acham, pessoal? Esse aqui vai precisar hoje ou outro dia? Pergunta. Ótima pergunta. Acho que até semana que vem vocês conseguem ir mandando, né? Não precisa fazer agora, mas acho que vocês podem ir pensando e se organizando, né? Como vocês podem refazer ali, né? Ela tem a possibilidade, quando vocês enviam, né? Se vocês marcarem aqui, olha, no final que eu mostrei para vocês, que vai para o... Deixa eu abrir de novo. Que eu mostrei aqui para vocês, olha, que vai para uma cópia para o e-mail de vocês. Se vocês marcarem essa opção, vocês depois podem ir no e-mail de vocês e ir reescrevendo o que vocês escreveram. Escrevi, enviei. Aí depois penso, mas acho que tinha uma coisa que eu queria falar também. Pode ir lá no e-mail e clicar em ajuste, se eu não me engano é essa palavra. Tem uma palavra lá que permite que vocês reescrevam, que vocês repassam, tá? E aí vocês podem ir reescrevendo também, adequando, escrevendo um pouco mais, se quiserem. Eu acho que ela é um exercício que eu gostaria muito de poder fazer com vocês, para poder ver também a escrita de vocês, né?
Acho que vai ser um exercício muito rico, além da gente poder auxiliar, né? Porque para eu poder fazer a denúncia, eu preciso da denúncia de vocês, né? Eu preciso que vocês escrevam coisas para eu contar. Tudo bem tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Ótimo. Tem mais alguém aí? Quer dar sua opinião? Pergunta de novo. É que vai escrever meu e-mail, depois vai mandar e-mail de você, de o curso de português? Bom, você escreve ali dentro daquele formulário direto. Direto escreve ali e já clica no enviar. Quando clica aqui e enviar, aqui embaixo, ele vem direto para nós. Vem direto para o e-mail do curso. Ah, tá. Tá bom. Mas você vai mandar um formulário a cada um de nós? Cada um de vocês clica ali, faz e ele vem separado para mim. Ele chega para nós separado. Então, você vai chegar. A gente vai acompanhando e vai mostrar, chegar tantas respostas. Aí, quando a gente clica em resposta, vai dizer resposta do Elites, aí vai ter lá. Resposta do BAE, vai ter lá, tá? Para nós, vai chegando um atrás do outro, assim. Sim. Ele é um formulário muito bom de trabalhar. Eu trabalho só com os meus alunos, só com ele. Meus alunos à distância, eu trabalho só com ele, com as atividades, porque é muito rápido, ele é muito fácil. Para vocês, ele não exige nada de aplicativo nem nada, é só vocês abrirem ali e saírem escrevendo. É bem fácil, é bem tranquilo. Eu ia olhar aqui, deixa eu ver. Tá aí a Lisbeth, a Mara Bonite. Só das meninas hoje. Tá, eu quero agora eu quero uma conversa com as mulheres. Se os homens concordaram, eu quero falar com a Mara Bonite e com a Lisbeth por enquanto. E depois eu vou passar para outras meninas, né? Eu vou ter que chamar no grupo lá, em box lá. Não está apresentando mais, achei que estava apresentando. Gurias, assim, olha, estão me ouvindo, a Lisbeth, a Mara Bonite? Sim. Ótimo. Espero que a Mara Bonite também. Olha só, eu tenho Oi, tudo bem? Que bom. Tem mais mulheres. Eu contei de cabeça, assim, de memória, eu contei umas 10. Vocês são umas 10, mais ou menos, que eu lembrei. Tem 2 hoje aí, tá faltando gente. Mas tem que resgatar eu chego bem atrasada no curso, né? Eu não sei o que tu tá falando antes. Só entra na curso 8h30. Não, 8h e pico, não é 8h30. Então 8 horas. Eu perdi muito. Eu acho que tu entrou comigo. Eu também entrei atrasada hoje. A Maria fez a aula e a gente vai ter que assistir no YouTube depois. Isso é uma questão também, pessoal. Vocês estão assistindo as aulas no YouTube? Pode assistir no YouTube, se inscrevam no canal do curso para sempre receber as aulas, tá? Assim, a Mara Bonite e Lisbeth. Eu estou orientando uma estudante que está concluindo o curso de técnico em administração. E ela se chama Alexandra,
E a Alexandra definiu ontem que ela vai escrever o trabalho de conclusão de curso dela, ela tem que escrever um trabalho de conclusão de curso, tá? E o trabalho dela vai ser a respeito das dificuldades e desafios, obstáculos que as mulheres refugiadas enfrentam no mercado de trabalho de Porto Alegre e região. Tá? A Alexandra é uma mulher negra e ela tem por interesse, né, fazer a comparação se as dificuldades, que mais ou menos a gente já sabe que sim, né, mas, enfim, o trabalho é esse que ela vai pesquisar, se as dificuldades que as mulheres negras refugiadas enfrentam são maiores do que as mulheres negras brasileiras enfrentam e quais o que há de políticas públicas, o que a administração pública do estado do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre, faz, ou da cidade de Alvorada, da cidade de Canoas, enfim, região metropolitana, né, tem feito em relação a essas dificuldades. Mais ou menos a gente já sabe qual é a linha, né? A gente já sabe o que acontece, mas a gente precisa ouvir vocês. Então, eu pergunto a vocês, assim como vou perguntar também a Nive, a Mami, a Ami, a Magdala, enfim, a Iolete, né? O Bonel tá aí, a Iolete deve estar ouvindo também. Se vocês aceitam conversar conosco um dia, só nós, só mulheres, sobre esse tema, para auxiliar a pesquisa da estudante que está se formando e que quer levantar essas questões. A nossa ideia com esse trabalho da Alexandra é que ele não seja só um trabalho para a Alexandra concluir o curso, mas que ao final dessa pesquisa, que vai virar um artigo, né, são em torno de 10 páginas ou mais de pesquisa e análise de dados, nós vamos enviar isso para a prefeitura, para a Assembleia Legislativa, para o CDL, que é o Clube de Lojistas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, certo? Com uma forma, nós vamos fazer tanto a denúncia do que acontece com as mulheres negras brasileiras e refugiadas, né? E também como a Alexandra estuda técnico em administração, ela tem as cadeiras de administração pública. E nós sabemos o que a administração pública deveria estar fazendo e não faz. Então, o último capítulo que a Alexandra vai construir, junto com a minha orientação, é de dar as sugestões e dar o encaminhamento, né, o caminho, cobrar do CDL, que é do Clube de Dirigentes Lojistas, né, cobrar da prefeitura, das prefeituras, cobrar da Assembleia Legislativa, que essas atitudes sejam tomadas para sanar os obstáculos e as dificuldades que vocês enfrentam, assim como elas também enfrentam. A Alexandra é uma menina jovem, uma moça jovem, com 20 e poucos anos, mas por ser uma mulher negra, embora ela tenha vários cursos, ela não consegue emprego. E isso tem sido algo que também motivou a Alexandra a conversar com vocês, para que juntas, né, mulheres juntas enfrentando essa situação, umas mais, outras menos, possam fazer algo para melhorar a qualidade de vida e de trabalho, né, de emprego. Então, gostaria de saber se a Lisbeth, a Mara Bonite, eu não sei se a Iolete está ouvindo junto com o Bonel, se vocês poderiam conceder uma entrevista com a gente, né, fazer uma conversa conosco, contando o que vocês têm visto, o que vocês têm enfrentado desde que estão aqui. Poderia?
Sim, para mim não tem problema nenhum. Para mim também. Ai, que bom, gurias. Gratidão, gratidão. O horário melhor para vocês é à noite? Sim. Para mim é melhor fim de semana, se puder ser fim de semana. Ai, sábado. Para mim também. Mara Bonite, como é para ti no final de semana? Não sei, tu que decide o dia. Sim, mas como tu tem tempo no final de semana? Sim. Tem tempo. Ah, então tá bom. Eu vou conversar com as outras também, tá? Com as outras mulheres que fazem o nosso curso. E agradeço desde já, agradeço a vocês, em nome da Alexandra também. E acho que já vou conversar com a Alexa para ver se já no final de semana a gente consegue marcar, e aí eu falo com vocês. Para esse final de semana a gente já fazer essa conversa, né, e coletar esses dados para ela poder escrever. Ela tem que entregar até o final de março. Então, a gente estamos a toque de caixa. Mas agradecemos muito a participação de vocês, vai ser muito importante. E também, tá, gurias, identidade preservada. A pesquisa é com identidade preservada. Vocês recebem um termo de ciência, onde diz isso, que a gente vai preservar a identidade e tal, né? Mas que a gente vai utilizar as informações. Vai ter boa também para nós, né? Nós é negra. Sim, e assim, todos os trabalhos que eu oriento de final de curso, eu não oriento trabalhos que não vão resultar em alguma melhora para a sociedade. Todos os trabalhos que eu oriento, as pessoas têm que fazer algo para a sociedade. Porque eu acho que já que nós estamos fazendo, né, um trabalho, pesquisando, tem que ser uma pesquisa que vá render uma melhora, né? Eu acho que isso já é educativo, né? Ensinar as pessoas que podem melhorar a sociedade, às vezes com uma carta, com uma denúncia, né? Com coisas poucas. A gente não precisa de muito. Se cada um fizer um pouquinho, né, e se juntar para fazer um pouquinho, já somos muitos fazendo um pouquinho. A coisa fica grande. Era isso que eu tinha hoje, tá? Sobre a carta e sobre conversar com as meninas para essa entrevista. E pedir para vocês entrarem lá no YouTube, curtirem o nosso canal do YouTube, assistirem as aulas, tá? Eu estou devendo, Bamba entrou, saiu, eu disse entrou de novo, daí eu estou devendo, Bamba, a conversa que eu tive contigo no final de semana sobre como vai sair o nosso certificado, tá? Eu tenho umas... O Bamba me passou, pessoal, umas exigências da Polícia Federal para aceitar o nosso certificado. Algumas coisas nós já cumprimos, tá? Algumas exigências da Polícia Federal nós já cumprimos, e outras eu quero ver se a gente está cumprindo certo ou se a gente precisa se adequar. Então, eu estou em débito, eu deveria já ter feito isso, não fiz. Segunda-feira eu esqueci, tá? Sendo sincera com vocês, não tem por que mentir. Esqueci segunda-feira, e ontem eu tive aula o dia todo, a tarde toda, à noite, e hoje, enfim, estourou essa situação aqui em casa e eu acabei me perdendo. Mas está anotado aqui na minha frente, então amanhã, se Deus quiser, eu consigo enviar um e-mail e tomar essa providência já. Tá bom? Esperamos, então, as escritas de vocês. Agradeço a Maria, a Marina, que tomaram conta hoje. Muito bem, com certeza, com toda certeza. Somos uma equipe. Deram um baita apoio aí. Alguém quer falar alguma coisa? Foi tão bom conversar, a conversa hoje foi tão boa. Escuta depois no YouTube da conversa, foi muito boa. Eles participaram, foi muito boa.
Uma conversa leve. Foi bom. Como deve ser. Muito bom. Isso mesmo. Que bom. É o momento de interagir, de falar em língua portuguesa. Isso mesmo. Sem medo Então, da língua, amanhã, tornar ela... Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, certo? Espero, se Deus quiser, que as coisas estejam melhores por aqui, tá? E que eu esteja mais tranquila. E eu acho que eu deixei o pessoal mudo, né? Ficou todo mundo quietinho depois que eu entrei. Melhora para seu familiar. Linda, bonita. Gratidão, gratidão. Ai, tomara que dê tudo certo. É uma cirurgia que a minha nora precisa fazer. Nós sabíamos da cirurgia, mas achamos que ia dar para esperar um pouco até passar, de repente, o coronavírus ou fazer a vacina. Mas hoje a situação piorou muito e a gente vai ter que correr. Então, eu vou mantendo vocês atualizados caso eu tenha que me ausentar, mas enfim, as gurias estão aí, a Marina e a Maria. Vocês não vão ficar sem aula, tá? Talvez eu tenha que ficar meio à distância, mas vou estar pela retaguarda. Tá, pessoal? Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado, professora. Boa noite, colega. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Gratidão. Abraço. Tchau, Paula. Tchau, Paola. Tchau, Tchau, professora. Tchau, Paula. Tchau, Bonel. Fala tchau. Tá? Ai, que ótimo. Tchau. 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 Tchau, Elis. Tchau, professora. É um prazer estar com vocês. Obrigada. Tchau, minhas queridas. Tchau, meu amor. Tchau, Mara Bonite. Se cuidem muito. Se cuidem, por favor. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Muito cuidado. Muito cuidado, gente. Muito cuidado. Muito cuidado. Tchau, boa noite. Boa noite, Lam. Muito obrigado por vocês. Obrigada por você estar com a gente. A energia de vocês é muito importante para nós. Tá? Daí, Jaque. O pessoal não saiu ainda. Ai, eu não consigo remover porque eu não